Então você, evidentemente, tem ali um grupo que acha um absurdo, acha um excesso, acha um exagero, mas a maioria acha que o Trump está correto com a política de deportação em massa hoje. Né? Então não é uma coisa que ficou lá atrás na eleição. Mesmo com todas as operações realizadas, ainda hoje o americano, na maioria, entende que tem muita gente por aqui, que por isso a deportação deve acontecer. Mas você tem toda a razão. O Partido Democrata praticamente não existe hoje como oposição aqui nos Estados Unidos às ações de Donald Trump. Quando eu vi alguns protestos, os mais acalorados, principalmente o pessoal pró-Palestina indo às ruas, gerando conflito, inclusive, né, ali uma questão religiosa também começou a ser envolvida, e logo na sequência também misturou esses outros eventos migratórios. Eu falei assim, cara, parece, sei lá, algo está em ebulição. E num país onde a população é altamente armada, você não fica um pouco com o pé atrás de ter uma guerra civil dentro do país? Não dá? Para mim surgiu, eu falei, cara, não sei onde vai parar isso. Ou racha o Sabe que país, divide. você sabe que logo que eu cheguei aqui, né? A gente estava, como eu te falei, na pandemia, e o país estava. Nova York estava vazia, vazia, vazia. O primeiro grande ato de rua que eu acompanhei em Nova York, para mim foi um choque muito grande, vou te explicar por quê, foram os protestos por causa da morte do George Floyd, né? Sim. Para quem não se lembra, aquele cidadão negro que foi morto durante uma operação policial em Minnesota. Ele Desencadeou acabou sendo Black Lives enforcado. Matter, né? Tudo. Isso, exatamente. Então, desencadeou esse movimento que ultrapassou aqui as fronteiras dos Estados Unidos, do Black Lives Matter, e eu acompanhei muito de perto essas manifestações. E aí eu tive contato com algo que eu nunca tive no Brasil. O americano, essa história da liberdade de expressão e a forma violenta com que essas manifestações acontecem faz parte da cultura aqui dos Estados Unidos. Eu vi alguns estudantes com o rosto colado na cara da polícia aqui de Nova York, chamando o policial de racista. Né? Cantavam ali, quem são os racistas? NYPD, ou seja, a polícia de Nova York, na cara dos caras. E os caras ficavam ali, na deles, e alguns dos agentes, dos policiais também eram negros, e tocou-se dessa forma. Teve vandalismo, teve quebra-quebra, um ou outro ali, como aconteceu agora de novo nas manifestações contra a deportação, ou antes nas manifestações pró-Palestina. Mas mesmo com o americano estando muito armado, é um negócio muito louco, né? Porque eu não estava acostumado a ver isso. Você vai para alguma. Nova York não tem tanto, né? Nova York é proibido. Outros estados como Nova Jersey também não tem isso, Boston, enfim, Massachusetts. Mas você vai para o Texas, você vai para Oklahoma, né? É muito normal você entrar numa farmácia e ver o cara ali com um fuzil na sua frente. Você fala, não é possível, né? O cara está indo comprar, sei lá, uma Coca-Cola e o cara entra com um fuzil, mas faz parte do dia a dia dos caras. Então, essas manifestações que muitas vezes são violentas em alguns lugares, você fala, meu Deus, o bicho vai pegar. Não é assim, faz parte um pouco da cultura aqui dos Estados Unidos. Né? Mesmo no meio do que a gente acompanhou, quando o Trump deixou o poder, eu achei que naquele momento a gente ia ver esse tipo de situação, a galera pegando em arma, tivemos a invasão ao Capitólio e tudo mais, o país estava absolutamente rachado, não rolou esse tipo de situação por aqui. Então, esses protestos que vão até o limite, ou muitas vezes passam do limite, faz um pouco parte da cultura aqui dos Estados Unidos, que ainda assim tem a possibilidade do cara andar armado e até a CVS, até a farmácia da esquina, até o McDonald's, com uma arma que eu nunca vi na vida para comprar um Big Mac. Então, é um pouco da cultura aqui dos Estados Unidos, essas manifestações, muitas vezes que chegam até o limite, até passam do limite, mas mesmo assim a galera volta com a arma para casa normalmente. Isso é bem intrigante mesmo, né? Como que você recebe as notícias do Brasil? Tá fácil de digerir esse momento aqui, porque é um momento histórico também, né? Parece que é um alinhamento de astros, tanto mundial, mas sempre tem esse alinhamento, né? Mas agora tá em momentos assim da história do país, né? Uma questão de ineditismo de fatos, coisas assim que a gente jamais
imaginar. E é até engraçado, né? Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, você falou muito bem, as pautas morais pegam muito pesado. A gente falou do Clinton, agora o Trump com Epstein, né? Que tá realmente, a gente percebe. Pô, aqui eu lembro, sei lá, do Itamar do Carnaval. Aquilo era, nossa, né? E ninguém tava nem aí, o cara era mulherengo, né? O Collor, né? Você tem sempre uma coisa, né? Ou os candidatos, né? Aécio, o helicóptero, tem as pautas morais que pegam, mas parece que não pesa tanto quanto a pauta moral principal, normalmente aqui vai em volta da corrupção. E agora a gente está vendo muito mais pelo desfecho de todo, né? Ainda está acontecendo, mas do processo e todo em volta ali da tentativa de golpe. Como que você recebe as notícias no fundo, né? Eu achei que o que aconteceu no Brasil teve um spoiler aqui dos Estados Unidos, né? Então, o roteiro que a gente viu no Brasil, especificamente da saída do Bolsonaro, foi exatamente o mesmo roteiro que a gente viu aqui nos Estados Unidos na saída do Trump, né? Com a tentativa de se manter no poder, com os ataques que aconteceram em Washington, em Brasília, né? Então, o que eu via, que eu acompanhei aí, foi exatamente o que tinha acontecido já aqui nos Estados Unidos, né? Com uma diferença. Eu acompanhei depois, especificamente falando sobre esses dois casos, né? Trump e Bolsonaro, e a saída dos dois do poder. O Trump passou os 4 anos que ele ficou fora da Casa Branca respondendo a ações na justiça, né? E digamos que em nenhum momento a justiça americana chegou a julgar o Trump por causa dos ataques ao Capitólio. Lembrando que morreram 5 pessoas naquele dia, naquele janeiro, né? Quando Inclusive o Capitólio policial, né? foi. Que Exatamente, é bem policiais que grave, né? foram Pro mortos. americano é assim, né? Muito grave, né? No Brasil, o ataque aos três poderes em Brasília, ninguém morreu, mas enfim, o Bolsonaro agora está com uma situação muito complicada. Teve os poderes políticos dele cassados. Isso não aconteceu com o Trump. Então, nessa história de comparação dos dois países que eu vivi, aqui nos Estados Unidos e que eu vi no Brasil, tem algumas diferenças importantes, né, do Trump pro Bolsonaro. Mas eu vou te falar, Mário, que eu tô há mais de 20 anos no jornalismo, né? Então, sei lá, eu cobria lá atrás o Maluf, né? Que, convenhamos, era um cara muito folclórico e tal, Mário Covas. Então, eu já vivi muito dessas situações políticas. O que mais me toca hoje, e é algo muito difícil para o jornalista acompanhar, é essa disseminação de fake news. E eu não estou nem falando isso especificamente de política, né? Você falar mal de um outro candidato que você não gosta, mentir sobre um outro candidato, isso acontece há muito tempo. Fazia Agora, parte do jogo, né? evidentemente, fazia parte do jogo. O que me toca, por exemplo, é ver crianças que não estão caminhando mais porque os pais não deram a vacina da polio para ela, porque essa situação, sei lá, por que isso aconteceu aí e aqui, das pessoas anti-vacina, você tem criança morrendo, você tem doenças que estavam erradicadas, que estão voltando, porque o pai recebeu uma mensagem, sei lá, da tia, do amigo, que não é para ir tomar a vacina, né? O Zé Gotinha, que era uma referência quando eu era Exato. criança, ou mais velho um pouco, enfim. E o Brasil sempre foi uma referência da vacinação, e hoje não é mais por causa de fake news, de mentira. Então, esse tipo de situação em que atinge criança e só é propagada porque o pai leu qualquer bobagem em algum lugar, né? E não acompanha a história, basta ver que a pandemia que a gente já acabou de viver do coronavírus, enfim. A gente está aqui por causa da vacina, né? A gente está podendo respirar sem a máscara e tudo mais, porque tomamos a vacina. Então, esse tipo de maluquice, de mentira, esse me toca muito mais do que situações da política aqui ou aí, porque mexe diretamente na vida das pessoas. Aquela criança que hoje não pode mais andar porque teve pólio, porque o pai não levou ela para tomar a gotinha, ela para sempre vai estar marcada como sendo uma vítima de fake news, de mentira. E eu não tenho ideia como eu, como jornalista, mesmo usando todos os canais que eu tenho à disposição, como esse que eu estou conversando com você,
vou conseguir entrar na cabeça do pai dessas crianças, da mãe, e falar, meu, não acredita nisso, acredita na história. Né? Então isso me dá uma certa impotência. Ter esse ou aquele político no poder, o que ele faz, o que ele não faz, isso varia muito. E roubalheira, atos morais, como você fala muito bem, né? Isso, infelizmente, aconteceu muito e vai continuar acontecendo. Mas essa disseminação de fake news que atinge não a eleição, não o político, mas atinge a vida das pessoas e o futuro, especificamente de crianças, é algo que me toca de uma maneira muito forte. Isso está cada vez crescendo mais aqui nos Estados Unidos e, infelizmente, também no Brasil e em outras partes do mundo.